A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. No podcast A Bíblia em um ano, conforme o nosso plano de leitura, passamos a partir do dia 60 para uma nova etapa no contexto cronológico, chamada Israel em peregrinação no deserto, pois adentraremos na leitura de dois novos livros, o livro de Números e Deuteronômio, que serão lidos simultaneamente. Ambos completam o conjunto do Pentateuco que já estamos acompanhando há algum tempo em nossas leituras. Para nos preparar para a leitura desses livros, dentro do contexto da Bíblia toda, contamos mais uma vez com a presença do Padre Ivan, aqui da nossa Diocese de Ponta Grossa, para uma introdução. Yuri e seminaristas, dentro deste projeto, continuamos também dando a nossa colaboração, fazendo uma breve introdução aos textos que serão lidos. Muito bem, obrigado pela presença mais uma vez. Depois de nós termos acompanhado, como nós conversávamos da última vez, o nascimento do povo de Deus no livro do Êxodo por meio da aliança do Sinai, o recebimento da lei, também a confirmação da identidade deste povo, que nós vimos acompanhando o Levítico, passamos agora a percorrer uma narrativa no livro de Números que faz memória de um longo período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, Padre Ivan, o que nós podemos destacar deste livro, da sua composição, também do contexto que ele engloba e da leitura cristã que nós pretendemos fazer? Antes de tudo, precisamos situar esses livros num bloco, a que eles pertencem, tanto Números quanto depois, quando formos tratar do Deuteronômio, eles pertencem ao bloco chamado Pentateuco. Na Bíblia hebraica nós o chamamos de Torá. Torá quer dizer ensinamento. Esses 5 livros podem ser lidos, claro, como nós estamos fazendo, cronologicamente, um após o outro, mas precisam ser entendidos no seu conjunto. Diz um autor que expõe todo o Pentateuco, na primeira página já de apresentação do seu trabalho, Como educar um filho, E ele comenta 2 processos. Um seria aquele de diretamente já expor o filho, a sua condição de filho, a autoridade do pai, e logo tratar das regras de comportamento, seja do aspecto pedagógico, seja também do econômico, como gerenciar ou lidar com as coisas da casa, ou seja, já colocar diretamente a lei, as regras, os estatutos. O outro seria propor uma caminhada. Então a Torá, antes de tudo, não é um manual, mas é um ensinamento pedagógico dos pais para os filhos. Temos normas? Temos. Mas as normas estão contextualizadas dentro de um programa educativo que tem um princípio, um meio e um fim. No princípio, dizíamos, Gênesis, o princípio de tudo, quem somos, o que é o mundo, qual é as nossas relações sociais ou então familiares,
Depois se propõe um longo caminho, é o caminho da vida. Mas um caminho da vida que se faz, antes de tudo, dentro da dinâmica do Êxodo, a partir de uma libertação. O filho é educado para ser um homem livre, um homem maduro, não dependente. Portanto, o Êxodo nos oferece um caminho pedagógico rumo à maturidade, rumo à liberdade. Este caminho é proposto como um caminho que tem um início e tem um fim, tá? O início de todas as coisas, quem somos? Depois o caminho, o Êxodo, e este Êxodo nos leva ao encontro com Deus, na montanha, no Sinai. É somente depois de fazer esta experiência de Deus, da grande autoridade sobre as nossas vidas, mas depois de ter caminhado os caminhos de liberdade, aí então entram as regras, as leis, né? O Levítico, como nós já falamos dele, era antes de tudo um texto que falava, né? Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Quer dizer, as regras da casa. Como conviver com Deus, com um Pai tão puro, tão santo, tão bom, né? Então as regras de santidade. Aí descemos a montanha e agora iniciamos a nossa jornada ainda pelo deserto. Aquela montanha onde Deus faz aliança, onde Deus nos deu a lei, ela está dentro do deserto. Foi no deserto que Ele nos encontrou. No deserto que nós passávamos dificuldades, o frio, a fome. No deserto que nós estávamos perdidos, Ele nos encontrou e nos deu então o nome, povo de Deus. Mas não para nos tirar do deserto, continuamos no deserto, mas agora com a certeza que Deus realmente caminha conosco. Então nós vamos entrar no livro de Números. Seu nome é devido a dois grandes recenseamentos, um que se faz ao início e outro lá pelo meio, ao final da trajetória de Números, este recenseamento das tribos de Israel. Números vai nos contar em números bastante absolutos que o que Deus faz é grandioso. Por isso os números vão se encontrar um pouco exagerados, hipérboles, né? 600 mil homens peregrinaram pelo deserto, fugidos ou trazidos ou libertados da terra da escravidão. 600 mil homens, não estamos contando mulheres e crianças. Alguns fizeram contabilidades e chegaram a 2 a 3 milhões de pessoas. Já sabemos, é difícil que 3 milhões de pessoas colocadas no deserto, com todas as precariedades do deserto, consigam sobreviver. São números grandes para dizer que o livro de Números, o livro de Deuteronômio, mas todo o Pentateuco não se refere a um grupo que ficou preso lá no passado, a um grupo que experimentou a libertação e o caminho do deserto no passado, mas se refere a todos aqueles que estão aí fechados nas casas de escravidão, no país do Egito, todos aqueles, sejam judeus, mas depois toda a raça humana, né, que se encontra fragilizada e precisa de libertação. Por isso os números são bastante hiperbólicos, né? Quer dizer, quer abraçar toda a humanidade daquele tempo, mas também de todos os tempos e lugares. Quer abraçar a nós também. Também somos convidados, o Papa Francisco está dizendo aí, né? Igreja de saída, a gente precisa sair. Cada vez que de repente nós nos fechamos na escravidão, ou vemos irmãos nossos na escravidão, precisamos sair. E no deserto Deus nos acompanha. Números, então, ele inicia a partir então de um recenseamento, né? Para dar-se conta, quantos são aqueles que desceram ao deserto? Eu diria até mais, porque este livro que nós chamamos de Números, na origem ele era chamado No Deserto, já apontando que o povo de Deus faz uma experiência de Deus no deserto. E já no versículo 5, nós vamos encontrar quase que um sobrenome, né? Que é, estes são os nomes. Números importam para mostrar a grandiosidade de Deus, mas Deus conhece os nomes de suas tribos, o nome dos seus, o nome do seu povo.
Estes são os nomes, né? Cada vez que começa o recenseamento, estes são os nomes, as tribos e depois os números. Livro de Números, portanto, né? Os primeiros 10 capítulos, nós podemos percebê-lo bastante positivos, né? Ele se dá conta, então, contando as tribos, os homens de Israel, 175 mil aqui, 400 e tantos ali, até chegarmos a 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças que desceram ao deserto, né? Se dá conta disso. Estes que descem ao deserto confiam naquele que os tirou da casa do Egito, da casa da escravidão, aqueles que os livrou das mãos do faraó, né? Então estes primeiros 10 capítulos falam de uma trajetória de obediência, e porque de obediência também de bênção. A bênção acompanha a gratidão do povo. Problemáticos são quando vocês começarem a ler os capítulos 11 até 25, né? Esse mesmo povo que agradecia, este mesmo povo feliz de ter sido libertado, que fez experiências grandiosas no deserto, agora começa a murmurar. A palavrinha é murmuração mesmo. Murmurar não é aquele cochicho, né? Aquele cochicho negativo de alguma coisa que não vai bem. Murmurar neste sentido, neste momento, tem o sentido de um fechamento do coração. Bem logo eles esqueceram, bem logo eles já não se dão mais conta. Claro, no deserto vão passar frio, é deserto, mas tem a terra prometida, tem um lugar de repouso. Este povo que recebeu a lei, né, fez uma aliança com Deus, já está esquecendo desta lei, está esquecendo da aliança com Deus, e que Deus, antes de tudo, é que se empenha com eles. É Deus que promete: eu vou estar juntos. Tá bom, vão passar fome um pouquinho, vão passar frio. Temos os assaltantes do deserto, né? Mas daqui a pouco também teremos os outros povos que encontram, Edom, que não deixa passar, né? Temos aí também reis que se preocupam com a passagem de Israel, eles dão problemas, né? Temos então tantos perigos do deserto, mas aliança, Deus dizia: eu estou com vocês. Lembrem-se, eu sou aquele que tirou da casa da escravidão. E então eles fazem idealmente um caminho de retorno, né? Não, melhor é voltar para o Egito. Melhor voltar para o Egito depois de tudo que aconteceu. O que o Egito pode dar que não cabe na promessa de Deus? Nem Deus queremos. Nem Deus queremos. Deus é um aventureiro que nos tirou para a gente morrer neste deserto de privação. Então, Números, vocês vão notar que a partir do capítulo 11 ele dá uma baixa. Começou bem, né? Aquelas leis do Levítico até avançaram, até o capítulo 5, né? Ainda tratando da constituição do povo santo de Deus. Que povo santo nada, né? Murmuração, recusa, desobediência, falta de gratidão. Mas não se preocupe, que o livro de Números não termina assim. Ele continua lá pelos capítulos 26 a 36 positivamente, né? Só que estes pais que saíram do Egito, eles não podem mais acompanhar. Já passou esta geração. A geração dos pais murmurou, não entra na terra, não tem condições. A fidelidade a Deus ficou longe. A fidelidade de Deus sempre acompanha o seu povo. Mas quando o seu povo volta, se recusa a caminhar, né, e fecha o coração, a mente e esquece, aí então não tem nada o que fazer. Passou aquela geração, né? A partir de então é a geração dos filhos. Sempre a Bíblia vai falar nisso, né? Tá, tem a casa dos pais, mas tem a geração dos filhos. É a geração dos filhos que será conduzida até as estepes de Moabe, perto já da terra prometida, se preparando para entrar na terra, né? As leis que Deus tinha dado no Levítico, elas recebem assim como um encerramento, né? Como um grande momento de conclusão das leis, a grande bênção de Arão, né? Lá está no capítulo 6 do nosso livro de Números.
Então, Números, uma narrativa de caminhada pelo deserto, né? Temos ali regras de culto, né? A nuvem divina, os sinais das trombetas sacerdotais apontam para a presença de Deus na caminhada deste povo. Esta caminhada então se dá desde a montanha de Deus, lá no chamado Sinai, mas em outras tradições também chamado Horebe, né? Então, a partir daqui, fizemos a caminhada, né? Do Egito, no Êxodos, né? Do Egito até o Sinai, até o Horebe, e agora do Horebe até a planície de Moabe, na antessala, por assim dizer, da terra prometida, da terra de Canaã, né? Temos então os momentos de crise, é o centro, né, da narrativa, com esta rebelião do povo contra a promessa divina da terra, né? Depois o resultado disso é a morte de toda esta geração. Sucumbirão como cadáveres no deserto, anuncia Deus, né? Triste por ver o resultado de sua obra até aqui, mas tenha esperança. Números 15, né? Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que eu vos darei, né? Esta terra inclui os estrangeiros e é a terra da misericórdia, mas a terra dada aos filhos, né? Então, a geração dos filhos que continuam sob a guia de Moisés. Novo censo, esse novo censo, recenseamento no Números 26, né, confirma que ninguém da geração do Êxodo, aqueles registrados por Moisés e Arão, continua vivo. Daqueles, na contabilidade geral, 3 milhões, apenas Josué, o líder, e algumas pessoas, e mais os filhos, que agora prosseguem a caminhada, né? No capítulo 36, os autores do livro de Moisés encerram o tempo da revelação e o tempo divino da lei mediada por Moisés, né? Então temos essa trajetória do nosso livro de Números. Certo, uma coisa que chama a atenção, talvez, é também o tempo prolongado, né, que demora, digamos, nessa narrativa, no modo como foi contado, esse período de peregrinação pelo deserto, né? E nós geralmente lembramos de 40 anos no deserto, né? Se formos contar talvez desde a saída do Egito até essa chegada às planícies, né, de Moab. E então o que nós podemos também compreender desse tempo tão longo, talvez com os nossos olhos de hoje, mesmo imaginando que foi difícil e que era um deserto, mas nós pensamos mais 40 anos para atravessar um deserto, né? O que isso pode também nos trazer como mensagem? Certo. Então aqui nós já fazemos uma ponte de ligação também com o Novo Testamento. Quantos dias mesmo Jesus ficou no deserto? 40 dias. 40 dias, né? Olha a importância da leitura de Números, né? Primeiro porque é um livro assim sem ilusão. Ele diz, tudo certo, Deus promove a libertação, Deus nos faz uma aliança, Deus nos dá a lei, mas não é para viver nas nuvens, não. É aqui na terra, no nosso dia a dia, né? Os números bíblicos sempre são simbólicos, né? Eles têm um pouquinho a qualidade quantitativa, né? 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, mas é mais forte o seu valor qualitativo. E o 4, 40, 400, todos os múltiplos de 4, né? Eles sempre se referem a um tempo completo, um tempo suficiente, né? A 40 é a marca de uma geração, né? Passou a geração dos pais, agora a geração dos filhos. Hoje a longevidade esticou isso um pouco, né? Mas 40 seria uma vida, né? Está dizendo que realmente a travessia do deserto, ela tinha outra indicação, que não somente ser um corredor de passagem para a terra, para viver nessa terra prometida, para usufruir dos bens de Deus, precisa antes aprender a ser povo. Para ter aí as delícias do prêmio, precisa aprender antes um caminho, e esse caminho se faz em 40 anos, em tempo suficiente. Não foi suficiente para os pais, não aprenderam nada, se consumiram e consumaram a sua vida neste tempo oportuno de aprendizado, não conseguiram chegar à terra. Então isso pertence aos filhos, mais 40. É os filhos que agora, a geração dos filhos que vão usufruir, mas atenção, eles têm que fazer uma caminhada também. As dificuldades, intempéries, ameaças do deserto não cessaram. Esses filhos podiam falhar também.
na sua caminhada. Esses livros não são narrativas de viagem, não se está contando enquanto estão acontecendo coisas. Este livro está sendo escrito para gerações de filhos dos filhos, que fizeram outra vez as mesmas experiências. Os pais morreram, os pais perderam já na terra, perderam também toda a sua herança, e agora cabe os filhos, muito mais tarde, outros filhos, agora já não mais para as bandas do deserto, do Sinai, entre Egito e Canaã, mas lá pelas bandas da Babilônia. Podemos depois fazer esta leitura em todos os momentos em que nós perdemos a graça, caímos em desgraça, né? Desgraça é perder a graça. Estávamos de posse da recompensa, estávamos de posse daquilo que a promessa nos deu e perdemos. Então Deus sempre mostra-se como misericordioso. Ele perde os pais aqui, vai buscar os filhos ali. Perde esses filhos aqui, vai buscar os seus descendentes. Está buscando ainda conosco hoje. Certamente nem todos se perdem, a experiência valeu, né? E de alguma maneira eles foram testemunhas do amor e da bênção de Deus em suas vidas. Muito bem, e também depois deste período, né, nós passamos ao livro do Deuteronômio. Sabemos que tem várias tradições, também tradições umas diferentes das outras na composição, né, deste livro, assim como do Pentateuco, mas nos parece que é uma tentativa também, novamente, de fazer esta memória, né, de relembrar tanto o caminho que foi feito, como também a própria lei, né, fazer uma memória da lei. Então, o que nós podemos tirar deste livro do Deuteronômio, também neste contexto, digamos, de chegada e ao mesmo tempo preparação para adentrar a terra prometida depois deste período de peregrinação no deserto? Isso, então, falou bem, né? A ligação entre esses dois livros é a memória. Israel se esqueceu, né? Israel se esqueceu. Então, aqui, nesta planície de Moab, né, nesta estepe de Moab, Israel é convidado a recordar. Como recordar? Forçar a memória, reler, rever. Então, o Deuteronômio é colocado como um grande discurso aos filhos. Discursos que fala de tudo o que aconteceu, né? Pontuando, sobretudo, as coisas mais importantes da trajetória de libertação que Deus executou com o seu povo. Então, sim, é um sentar-se com os filhos e rever toda a trajetória, desde os pais. Mas em discursos, quer dizer, exortações. Vocês vão entrar na terra, né? Vocês têm a lei, vocês são filhos da promessa, são filhos da aliança. Vão entrar na terra. O que fazer? Cumprir a lei de Deus. Fazem isso e vão viver. Se não fizerem, vão morrer. Olha os pais no deserto, como ficaram para trás por causa de uma desobediência. Por quê? Eles esqueceram, né? Eles esqueceram. Duas características aqui já iniciais do nosso livro, então, de Deuteronômio, né? A memória e a escuta. Escutar para fazer memória. É aqui neste livro, no capítulo 6, que tem o famoso Shema Israel, escuta Israel. E no centro desta memória, o Senhor é teu Deus, só Ele. Vão entrar em Canaã, tem tantas ofertas de tantos senhores, tantos Baals. Lembra, só Ele, só Deus é o Senhor, né? E, por conseguinte, este é o povo de Deus. Não só ele, porque Deus, através de Israel, quer também abençoar a bênção de Abrão, né? Lá, perdido no Gênesis 12 ainda, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Oh, Israel é filho de Abrão, né? Deus é o seu Deus, ele é seu povo. Deus é Deus único para ele, mas ele não é povo único para Deus, porque eles são chamados, esse povo de filhos confirmados na aliança, são chamados a levar todos os povos a fazer a experiência da bênção de Deus sobre seu povo, a usufruir desta bênção. Pois bem, Deuteronômio, que livro é esse? Por que Deuteronômio, né? Lá pelo capítulo 17 do Deuteronômio,
está uma expressão, né, uma necessidade de fazer uma cópia da lei para o rei. Olha lá, né? O rei, se quer ser um rei bom, se quer ser um rei justo, ele tem que ter a cópia da lei. Ele tem que ser o primeiro cumpridor da lei de Deus, da aliança com Deus. Claro que essas palavras estão sendo dedicadas em tempo de monarquia, não estão sendo escritas ali no momento do deserto. São memórias também isso, memórias do tempo do deserto, que muito mais tarde, para ensinar os novos filhos de Israel, se coloca por escrito para lembrar o que Moisés, naquele dia do deserto, falou aos filhos que são os nossos pais, né? A geração dos filhos, mas que por sua vez são os nossos pais, avós, bisavós e tudo mais, né? A geração, as nossas gerações. Por isso que ele se chamou uma cópia da lei, uma segunda lei, Deuteronômio em grego, né? Mas o nome, né, bíblico dele são palavras, Debarim, palavras, porque é assim que começa. Essas são as palavras que Deus disse através de Moisés, etc., né? O povo de Deus, palavras. Então são, antes de tudo, ensinamentos, né? Depois de ter feito todo um caminho pedagógico, de fazer amadurecer os filhos, agora o pai se assenta com os filhos, já lhes deu a história, já contou a história, eles já sabem quem são, eles já têm pontos de referência para a sua maturidade, eles já receberam a lei e agora as últimas exortações do pai. Então são palavras, né? 3 discursos de Moisés, bastante longo, né? Aí os primeiros 4 capítulos, claro que intermediados também com narrativas. Os primeiros 4 capítulos são um grupo de discursos, do capítulo 4 a 26, né? Então quase 22, 21 a 22 capítulos, o segundo discurso, e depois, lá pelo capítulo 28 até o 30, os últimos discursos, e depois umas palavras finais do capítulo 31. Palavras, é um texto de palavras, Debarim, né? As palavras que Moisés dirigiu a todo Israel são estas, diz o capítulo 1. Tá? São 7 temas centrais. Primeiro tema, ser revelação do amor de Deus no meio dos povos. O amor de Deus é a chave para interpretar a história. Por isso, por amor, é que Deus tirou seu povo do Egito. Depois, já dizíamos, né? O povo que não lembrou. Então, Deuteronômio são palavras para lembrar. Lembrar para viver. Memorial, identidade, missão. Com isso também está o celebrar para lembrar, para relembrar. Por isso nós fazemos a missa, né? O que a missa é? Memória, mas não memória somente aqui, que nós recordamos eventos do passado. Nós atualizamos o hoje. Assim nós fazemos memorial, nós aprendemos do povo de Deus, né? Do deserto. Fazer o culto para relembrar, memorial. Que Israel nunca esqueça. Amanhã, quando teu filho te perguntar, qual é o significado de tudo isso? Conta para ele, isso é Páscoa, né? Éramos escravos no Egito, mas Deus nos fez sair com mão forte, etc. Outro aspecto, outro tema, terceiro tema. No serviço, Israel mostra o rosto de Deus. Israel é o povo da sua herança, diz o capítulo 4. Ele foi chamado para o serviço da justiça. Ainda hoje, quando nós falamos de reino de Deus, reino de paz e de justiça, né? Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra, diz Deuteronômio em 15, viu? Como serviço aos irmãos e aos mais pobres não é só cristão. Quarto tema, Êxodo, saída, o estado permanente de saída. Recorda-te, foste escravo na terra de Egito, Javé teu Deus te resgatou, por isso eu te ordeno agir deste modo. Hoje lhes ensino, hoje ordeno, hoje proclamo. Igreja de saída, diz o Papa Francisco, atualização do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Solidariedade é o quinto tema. Não pode haver pobre no meio do povo de Deus. A comunidade dos libertados por Deus, dentro deste povo, dentro desta comunidade, haverá igualdade, haverá solidariedade e acolhida aos pobres. Tudo isso é sinal da aliança.
Sexto tema, né? Se Deus nos libertou e é o único Deus, o único Senhor, então libertação dos ídolos, né? Sempre retorna este refrão. Javé os libertou do Egito, da casa da escravidão, né? Nunca mais prisioneiros no Egito. Adorar ídolos é voltar aos faraós que escravizam. Só Deus liberta e o seu serviço garante um povo de livres. Paulo vai relembrar isso, né? Lá em Gálatas. Gálatas, cabeça dura. Puxa, como retornaste cedo à vida de antes, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso nada é mais do que releitura do Deuteronômio, né? Releitura do Êxodo, Deuteronômio. O sétimo tema, a aliança. A aliança é compromisso mútuo entre Deus e o povo que ele conquistou. Deus tomou a iniciativa, assim confessa o povo, séculos após os acontecimentos na montanha. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, que estamos aqui hoje, todos vivos, nos dias de hoje. Muito bem, obrigado, Padre. E também nesse âmbito do Deuteronômio, né, que o senhor já fez um pouco de relação com o Novo Testamento, né, mencionando Gálatas, podemos ver também o eco do Deuteronômio, talvez do Pentateuco como um todo, nos Evangelhos, nas palavras de Jesus, né, como fazer essa ligação também com a plenitude, digamos, da salvação que vem em Jesus Cristo. Isso, então, as reminiscências, as memórias que estão por trás, por exemplo, dos evangelhos quando são escritos, né? E Mateus é permeado de lembranças. O José, esposo de Maria, é o homem dos sonhos. Então, o nosso José sonhava como José do Egito sonhava, né? Tem o mesmo nome. Eles voltam para o Egito, né? Fazem um anti-êxodo por causa do grande Herodes, que relembra o faraó, e assim por diante. Jesus caminha para o deserto, quase que para refazer nos 40 dias, nos 40 anos. Naquele tempo os pais foram desobedientes, Jesus é obediente. Olha lá as tentações do deserto. Aquelas tentações que o diabo propõe a Jesus são as tentações do povo no deserto. Eles foram reprovados e Jesus agora torna aquela reprovação em graça. Olha, ou seja, quando nós dizemos, né, Jesus está cumprindo as Escrituras, também na descrição da trajetória de Jesus, nós temos a lembrança de tudo aquilo que nós já lemos no Pentateuco, sobretudo em Êxodos, Números e também Deuteronômio. Bom, mas como atualizar tudo isso? Tempos e circunstâncias vieram mudando de tantas formas, por tantos caminhos, nestes mais de 2 milênios e meio, que distanciam nossa realidade daquela que viu nascerem os textos aqui lidos durante todo esse tempo, né? Se isso, por um lado, é indiscutível, por outro, não deve esconder as coisas que se repetem como tais, resultantes de tantas transformações já acontecidas. Por exemplo, nós podemos compreender aqui, no nosso meio, as carências de ordem social. Temos hoje, tínhamos desde aquele tempo. Os ensaios de autoritarismo no mundo da política, as guerras, até religiosas, sustentadas naquilo que hoje nós denominamos fundamentalismos, algumas das quais ancoradas também em ambientes cristãos, justamente em textos deuteronômicos. Tudo isso desafia a abordagem destes livros, Números, Deuteronômio sobretudo, na dialética entre reconhecimento das formas concretas do projeto então delineado e a identificação dos seus potenciais e inspiração, né? Como Deus realmente pode nos conduzir num caminho de bênção a construirmos alguma coisa para nós e também para toda a humanidade. A certeza de que, a despeito das tendências centralizadoras, as contrapartidas, as instâncias mais locais de poder são indispensáveis, é facho de luz que pode e deve iluminar as invenções que hoje as comunidades são desafiadas a fazer, levando em conta as demandas contemporâneas por igualdade, justiça, cuidado com a casa comum e com cada um dos seus moradores na abertura ao imponderável profético, né? Quer dizer, resultado de todas essas palavras aqui, né? É que o hoje acontece quando? Hoje.
hoje da libertação não é tempo passado, não. É hoje da nossa história. Nossos pais fizeram sua experiência. Nós precisamos fazer a nossa experiência. Os filhos das nossas gerações precisam retornar a estas experiências. Se não houver memória, tudo está perdido. Contar, recontar, anunciar. Este é o grande drama, né, da evangelização necessária no tempo de hoje. Maravilha, obrigado, Padre, mais uma vez, pela contribuição, pela presença, participação no nosso podcast A Bíblia em um Ano, que nos ajuda a aprofundar e aproveitar melhor ainda esta leitura. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!